Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele. Você deitou? Dormiu? Está aqui, acordando para o propósito? Foi o Senhor que te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um programa Acordando para o Propósito, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. Esse é o nosso encontro aqui no youtube.com/Edvanei Fernandes. Grande satisfação poder ter você aqui. Hoje, terça-feira, nós estamos dando sequência a essa fase e reta final do mês de junho, onde nós estamos analisando, refletindo, aprendendo sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos tem muitas riquezas e, por certo, que nesse período de um mês a gente não conseguiria ver tudo que o livro de Salmos nos apresenta, mas estamos vendo coisas aqui magníficas. Eu espero que você esteja extraindo aqui boas reflexões e bons ensinamentos. Eu quero fazer um pedido para você. Você que não é inscrito no nosso canal, o momento é agora. Você está aqui, não é inscrito no canal, faz a tua inscrição. O que você vai? Vai aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, clica lá. Depois, você aciona o sininho das notificações para quê? Para o YouTube notificar quando entrar no ar mais um programa Acordando para o Propósito. E depois é simples. Aí você tem que lembrar da letra C. C de curtir, C de comentar, C de compartilhar. Curtir, comentar, compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar. Diga para mim, não é possível você fazer isso? Eu creio que sim. Então, o faça para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas aqui através do Acordando para o Propósito nesta terça-feira. Grande satisfação de iniciarmos mais um dia com a palavra de Deus. Olha, nós estamos chegando aqui ao Salmo de número 90. Nós não seguimos uma ordem específica, mas estamos caminhando aqui de acordo com alguns insights que o Senhor vai nos dando ao longo do mês, e aqui também para que nós venhamos meditar de maneira espontânea na sua palavra. Você está com a sua Bíblia aí? Se você tiver com a sua Bíblia, você escreve assim: eu estou com a Bíblia, Bíblia em mãos, ou você coloca uma figurinha da Bíblia aí nos comentários para poder nós refletirmos aqui sobre um aspecto interessante. Nós vamos ler o Salmo 90, nós vamos aqui até o Salmo o Salmo 90 até o verso de número 4, tá bom? Que aqui eu quero ter uma reflexão interessante com você. Diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, Tu és Deus. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Esse salmo aqui, ele é um dos salmos de Moisés. Moisés, ele é aqui um dos escritores dentro desse livro de Salmos. E aquilo que nós observamos aqui, através dessa fala de Moisés, é muito importante para nós entendermos, ou pelo menos tentarmos ter um pouco de compreensão acerca da grandeza de Deus. O que eu quero falar com você aqui, na verdade, é sobre tempo. Sobre tempo. Você já reparou que as pessoas têm falado muito sobre autoliderança? As pessoas têm falado sobre autoliderança sempre cunhando acerca das pessoas conseguirem ter um bom controle do tempo, uma boa otimização do tempo, como se as pessoas quisessem ter
a possibilidade de colocar aquilo que é existente, aquilo que é material, aquilo que é palpável, ou aquilo que não é palpável, dentro de uma caixinha restrita e limitada. Quando Moisés fala, Senhor, tu és meu refúgio sempre, ele fala assim, de geração em geração. Você já tentou olhar para a dimensão da criação de Deus? Planetas, galáxias, estrelas, sol, lua, céu, nuvens. Você já parou para imaginar essa grandeza? Agora vem reduzindo isso aos bilhões de habitantes na Terra, vem reduzindo isso para o continente a qual você está inserido, vem reduzindo isso para o país a qual você está inserido, vem reduzindo isso para o estado onde você está inserido, a cidade que você está inserido, o bairro que você está inserido, até você chegar na tua casa. E aí você vai se ver ali dentro desse cenário. Esse Deus a qual nós estamos falando aqui, ele é um Deus de geração em geração que ele é refúgio para a humanidade. Ele é o lugar onde o ser humano pode, de fato, se refugiar. Não há como o homem se esconder, não há como o homem se dissolver da história concreta do mundo sem que ele entenda que ele está sendo visto por Deus, ou sem que ele tenha a noção de que Deus está no controle. E o controle de geração em geração. Aí diz, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Então veja, Deus não somente está de geração em geração. Deus não somente está de geração em geração. Ele está de eternidade e eternidade. A eternidade é aquilo que nós poderíamos dizer, humanamente falando, como um lastro temporal ilimitado. Ok? A eternidade não tem início, a eternidade não tem fim. A eternidade não está presa a um lastro temporal palpável ou tangível ou que seja possível ser dimensionado. A eternidade é um lastro ilimitado que não tem início e que não tem fim. Ele é um estabelecimento da soberania de Deus. A eternidade é o estabelecimento da soberania de Deus. Por quê? Deus ele possui esse atributo da eternidade. Ele possui esse atributo da eternidade. Então, esse Deus que nós estamos falando aqui, a qual Moisés atribui um Deus que lhe dá refúgio, um Deus que dá refúgio de geração em geração, ele é também o Deus que criou a terra, o Deus que criou os céus, que fizeram com que os montes aparecessem, que a terra aparecesse, porque ele é um Deus de eternidade a eternidade. Tudo que foi criado, tudo que está no âmbito da criação, isso está sobre o poder daquele que tem uma conduta, um desenvolvimento dos seus planos de eternidade em eternidade. Se eternidade para a gente é algo que nós não conseguimos ter ideia, imagina pensar de eternidade em eternidade. Então, isso aqui é muito profundo. Aí diz assim, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou como as horas da noite. O que eu quero falar aqui, né, nessa parte aqui, que eu atentei para você falar sobre a questão do tempo. Deus, ele não está vinculado ao meu e nem ao seu tempo. Deus não está vinculado ao meu e nem ao seu tempo. Você acha que um Deus que trabalha de geração em geração, que constituiu o que nós vemos, e ele está estabelecido de eternidade a eternidade, e os seus planos se estabelecem de eternidade a eternidade, você acha que Deus ele está preso ao meu e ao seu tempo? De fato, não. E por que eu estou falando isso para você aqui hoje?
Você acha que você, que tem essas preocupações terrenas, não deveria atentar para a grandeza desse Deus? Será se os problemas que você julga ter, eles são maiores do que esse Deus? Será se aquelas parcelas no cartão, elas são maiores do que esse Deus? Por que eu estou falando sobre isso? Às vezes você está preocupado com um prazo, às vezes você está preocupado com uma dinâmica de tempo, mas o Deus a qual nós servimos, ele pensa no sentido aqui da fala de Moisés, ou ele age, ou ele tem o controle, ou para ele, 1000 anos é como o dia de ontem. Imagina o que são 1000 anos. E pensar que à noite, as frações de hora, os minutos, os segundos da noite anterior, para Deus, seria pensar em 1000 anos, ou vice-versa. Ou pensar que para nós, essas frações para Deus, representa essas frações, se pensarmos em 1000 anos. Então, eu queria, nessa terça-feira, deixar essa reflexão para você, dizendo para você não se preocupar com o tempo. Eu sei que é difícil falar isso, porque nós estamos num estabelecimento até numa questão cronológica. Mas eu diria para você, não se preocupe com o tempo. Esse Deus de que pode dizer que 1000 anos para ele é como a noite anterior, é o Deus que trabalha no tempo. Deus não erra o tempo, Deus não se atrasa. Então, olha só, deixa dessa história de que, eu já passei da idade disso. Eu não posso mais fazer isso. Essa semana já não dá para começar o que eu ia começar semana passada. Não. Você não tem controle do passado, você também não tem controle do futuro. O tempo, para você, é agora. O que você decidir fazer agora vai contar como parâmetro daquilo que você está escrevendo na sua história. Você não tem controle do passado, você não tem controle do futuro. O seu tempo é o agora. Eu queria que você internalizasse isso nessa terça-feira aqui. Você não tem controle do passado, você não tem controle do futuro. O seu tempo é agora. Essa frase precisa ficar marcada aqui no Acordando para o Propósito, precisa ficar marcada na história da tua vida. Você pode dizer assim: eu não tenho controle do passado. Ponto. Eu não tenho controle do futuro. Ponto. O meu tempo é agora. O meu tempo é agora. Exatamente isso que eu estou falando para você. O seu tempo é agora. Então, talvez ontem você falou assim, não, na segunda-feira eu ia começar tal coisa. Você falou na semana passada. Então é hoje que você vai começar, porque talvez você falhou ontem de fazer. Então é hoje. Não dê mais previsões para algumas coisas na sua vida para um tempo futuro. Você não tem controle do futuro. Não precisa remoer aquilo que você viveu no passado para deixar de fazer alguma coisa. Você não tem controle do passado. Você não tem controle do futuro. O seu tempo é agora. Hoje, eu quero que todo mundo, você que chegou até aqui, você coloque nos comentários: eu não tenho controle do passado. Ponto. Eu não tenho controle do futuro. Ponto. O meu tempo é agora. O meu tempo é agora. É isso que você tem controle. Por que você tem controle? Porque você pode tomar as decisões do que você quer para esse momento da tua vida, sem que você anseie pelo futuro, ou sem que você deprima os seus pensamentos, suas emoções por conta do passado. Ok? Então, você vai colocar: eu não tenho controle do passado, eu não tenho controle do futuro. O meu tempo é agora. Por quê? Você está trabalhando aqui com um Deus que age de geração em geração
De eternidade a eternidade, ele estabelece seus preceitos, seus propósitos. E um Deus que 1000 anos para ele é como a noite passada. Você está entendendo o que eu estou falando para você nessa manhã? Então, grava isso daí. E vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado por esse dia, obrigado por entender a grandiosidade que tu és. Obrigado por entendermos, Senhor, que tu é um Deus poderoso, um Deus que trabalha em tempo e fora de tempo, quando nós relacionamos o tempo à nossa ótica humana. Tu estás, Senhor, num parâmetro de transcendência, tu estás num parâmetro de soberania. Ó, Senhor, tu está de eternidade em eternidade. E nós queremos confiar o nosso agora em ti, porque sabemos que do nosso futuro o Senhor cuida. Não queremos confiar hoje, porque o nosso tempo é agora. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, eu creio que vai alcançar a vida de muitas pessoas. Eu creio nisso. Se você tem essa mesma noção, compartilhe, porque isso pode ser uma vontade de Deus para que alguém escute essa mensagem de hoje. Você não tem controle do passado, você não tem controle do futuro. O seu tempo é agora.